Bom, vamos trazer aqui. Vamos trazer o superchat da nossa audiência. Vamos de superchat, meus amores. Vamos lá. Tinha segurando. A Maria Goldball falou, mandou 2 contos pra nós aqui, $2, o que dá quase 13 mil reais. Será que ninguém vai mandar esse gêmeo? Socorro! Maria, vai acontecer. Vamos ter fé que vai rolar, tá bom? Que, nossa, eu vou esganar essa criança. Nath Souza, tô só pela segunda alegria, que é a Fazenda. Menina, ainda tem Power Couple, calma. Diz que Power Couple esse ano vai ser bom. A versão 2025 das Doc Shoes me desanimou nessa reta final, mas ainda venho prestigiar vocês. Nath, cola com a gente que aqui a gente faz o que é ruim ficar bom, entendeu? A versão 2025 das Doc Shoes. É, bem parecido. Parece que é a mesma galera mesmo. Mas aí, se a galera da torcida do ano 50 desanimar, aí que eles vão vencer novamente mesmo. É. Lorena Oliveira, Dieguinho podia deixar o Dantinhas falar. Tá bom. O Dantinhas, lê os próximos superchats aí, por gentileza. Caraca! Igor Araújo, R$5. Renata, na hora de subir pro quarto do líder, soltou a porta na cara da véia Delma de propósito. Que isso? Absurdo. Renata expulsa, cadeia nela. Não. Isso não. Acho que ele tá brincando. Sabe o que eu tô achando? Vamos lá, vamos ser justos aqui. Eu acho que tá rolando uma perseguição desenfreada pra cima das bailarinas, sobretudo da Renata, nas últimas 24 e 48 horas. Eu tô falando isso porque hoje, de novo, eu me deparei com o tal do print. Dessa vez era só uma foto da Renata com os 2 gêmeos. E a legenda era algo do tipo assim, não vou lembrar exatamente o que estava escrito, mas olha essa pouca vergonha acontecendo no BBB. A legenda era algo mais ou menos nessa linha. Era mais extensa, mas em resumo estava escrito isso aí. E era uma foto dos 2 gêmeos e a Renata no meio. Quem não está assistindo o programa, quem não acompanha no grau de envolvimento que a gente acompanha, bate o olho nessa cena e fala, meu Deus, é um trisal, né? Tá acontecendo um trisal ali e tal, porque a foto é tirada do contexto, a foto não tem ali nenhuma explicação, e a pessoa bota a legenda e tem muitos compartilhamentos, né? E muita gente atacando a Renata. Então, se não fosse o nosso trabalho de dar contexto a tudo que acontece, né? De dar a nossa opinião, a nossa análise, as coisas ficariam muito soltas, a ponto de fato, um participante ou outro, por uma foto, ter a sua imagem prejudicada no Big Brother, né? Prejudicada na competição. E, sobretudo, em relação à Renata, um outro fato que também me chamou a atenção foi que o Guilherme, quando ele foi líder, ele ofereceu chocolate, porque a Renata estava muito afim de comer chocolate, ele ofereceu chocolate lá no quarto do líder para ela, alguma coisa nesse sentido. Ela comeu, agradeceu, enfim. E dessa vez, quando a Renata foi receber o seu apartamento e o Guilherme estava por lá e tal, ao invés dela fazer a gentileza de oferecer, toma, você pode comer, fique à vontade, nananã, ela só falou assim, a gente não pode comer, então vocês podem pegar, né, gente, não sei o quê. Eles pegaram a forma como a Renata falou e compararam com a forma como o Guilherme falou, fizeram uma legenda, né, absurdamente sensacionalista, né, para dar a entender que a Renata, quando tá com o poder na mão, ela desdenha, ela joga assim, ó, pega aí, se você quiser pega aí, ao invés de oferecer. Então assim, gente, desculpa, isso é perseguição, isso é errado, isso é tirar de A gente contexto precisa lembrar igual, também, né? do racismo que a Aline vem sofrendo aqui fora também. Hoje eu até dei RT nos tweets, porque são as 2 torcidas tão... É porque chegou aquela fase do jogo, né? Que as torcidas estão, assim, uma querendo acabar com a outra. E a Aline vem sofrendo muito racismo no Twitter, principalmente. Eu dei até RT nos tweets lá que são absurdos. Exato. Então, assim, eu tô vendo que tá rolando um descompasso, e tá muito feio o que as torcidas estão fazendo, porque aí o Dantinhas trouxe agora essa questão da Aline, a gente tem 2 lados que estão jogando baixo.
E no caso, um está cometendo crime, né? Porque racismo é crime. Então, assim, você tira de contexto para atacar um participante porque você não tem o que falar sobre ele, ou não tem argumentos para falar sobre ele. E a outra você vai e comete um crime falando, né? Então, assim, tá muito complicado. Essa guerra das torcidas tá ficando feio, né? E a gente precisa, evidentemente, destacar esse baixo nível que tá chegando ali das argumentações. E obviamente que o crime é bem pior, né? O crime é muito pior, o racismo e tal. A gente sabe que rola essas coisas de tirar de contexto, em uma cena e tal, mas né, hoje eu vi lá no Twitter alguns assim, que você fica assim, gente, essa pessoa acha o quê? Assim, que realmente que a internet é terra sem lei, sei lá. É uma galera muito esquisita. Boa. Bom, vamos lá. A Aline e a Dani se desentenderam sobre as compras na xepa. Pois é. Já é de praxe que a Aline é sempre a palavra final de qualquer coisa, né? Na cozinha, a Dani sugeriu que eles pensem nos itens para comprar, considerando que os participantes podem não receber de volta as comidas que eles tinham antes de entrar no Taconada. Aí a Vitória e a Aline, no entanto, estavam discordando ali. Oi. Ah, tá, o Dantinha está tirando o som? Entendi, é porque eu tava lendo o roteiro e eu não tava com o retorno aqui aberto. Vamos lá. Aí a Aline e a Vitória e a Aline estavam lá, no entanto elas discordaram e afirmaram que a situação já aconteceu antes e eles receberam os alimentos de volta. Minutos depois, as participantes se reuniram na área externa com o grupo do quarto ano 50 e a Dani reclamou da atitude das aliadas. Dani virou e falou assim: Vitória e Dona Aline, eu não falei nada porque tinha mais gente lá na frente. Eu expus uma preocupação, porque eu sei que eles devolveram da outra vez as coisas. Eu senti que vocês meio que não ouviram a minha preocupação em relação a, de repente, não devolverem as coisas que estavam antes. Aí a Aline rebateu e falou: Dani, a gente ouviu sua preocupação. É uma preocupação de todo mundo. É que você já falou aquilo 10 vezes. E a gente sabe disso. Só que a gente está usando como referência o fato de já ter acontecido antes de terem devolvido. Aí foi quando a Vitória diz que a Dani já falou na cozinha e aí foi quando a Dani rebate de novo. Eu falei mais de uma vez porque eu senti que eu não estava sendo ouvida. Só estou expondo o que eu senti ali. Aí elas continuaram debatendo e a Vitória então sugeriu que o grupo da xepa se reunisse novamente para decidir como fazer as compras. Só que momentos depois a Dani voltou ao assunto e falou: meninas, sempre que for coisa entre a gente, vocês não vão me ver falando na frente de ninguém a não ser aqui, com a gente. Eu senti que eu não fui ouvida. Aí a Aline rebate de novo: mas Dani, foi uma visão completamente equivocada sua, porque a gente ouviu você falar isso 10 vezes. Aí a Vitória também entra na conversa de novo e fala: tudo bem, mas foi o sentimento que ela teve. Não é equivocado. Acho legal ela não falar na frente dos meninos. Meio que faz ali o meio de campo, né, a Vitória em relação à Aline, né, e a própria Dani, que estavam em atrito mais forte. Aí a Aline rebate de novo, obviamente, né, que a Aline é a palavra final. O que é equivocado é algo que não condiz com a realidade. Não foi uma realidade, foi equivocado. É o sentimento dela, mas é uma visão equivocada. E para variar, a conversa termina aqui, né, gente? Porque a Aline é a palavra final. Gente, a Aline é uma pessoa de difícil convivência, né? É muito complicado. E isso joga muito contra ela, né, Dantinhas, no jogo, né? Porque, inevitavelmente, as pessoas já... Lá dentro da casa, a sensação que a gente tem é que o pessoal já sabe que ela é assim e ela vence todo mundo pelo cansaço, né? Na discussão. Por mais que a Dani... Joga a favor. A gente quer pessoas assim lá dentro mesmo. Tem que ter... Imagina 20 Daniela Hipólito que tá sempre equivocada nesse papo. A Dani abre a boca para falar, como, né, a semana turbo dela já era para ter começado há 3 semanas atrás, e ela fala com uma certeza de tudo, entendeu? É uma personagem chata, mas certa mesmo. Travou até, tá vendo? Foi falar aí e travou. Mas eu preciso dizer que... Não, eu não tô discordando... Voltou. Eu não tô discordando da Aline falar e ter essa personalidade de ser chata, não. Mas tô falando que isso explica o fato do povo ter ranço dela, né? Isso é indiscutível. Querendo ou não, eu acho que a Aline não se ajuda também nesse sentido, né? Bom... Mas é isso, voltou. Assim, a Dani estava equivocada, e eu também tenho paciência pra gente equivocada que acha que tá certa, não. É muito, fala sério.
É, Dani que é chata demais. Gente, é isso, a gente vai ter que aturar, sabe por quê? A Dani vai ser sempre coadjuvante nos paredões, então se preparem. A gente vai ter Dani Hipólito até a penúltima semana, se bobear, entendeu? Ah, exato. não dá não, não tem É, como. vamos de superchat. Bota o superchat da tela aí pra nós. Vamos ler o superchat. Vamos ver aqui. Cintia Helena mandou cincão. Ainda tem muito chão. Renata não é vencedora de nada. O BBB 25 vai surpreender muito. Cíntia, tem muito chão, mas a gente vai começar com o modo turbo e já já a gente vai falar sobre esse suposto vazamento da reta final aí do programa, tá? Depois do intervalinho, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso e vocês vão entender que vai começar um modo acelerado aí e ainda, ó, como acontece todos os anos, né? A gente tem uma prova que vai definir vaga na final. Quem será que vai ganhar essa prova, né? É um bom questionamento. Obrigado, Cíntia. Vamos junto. Vamos pro próximo. Só esse por enquanto, né? Pois bem. Bom, o Diego se irritou e reclamou das atitudes de aliar. Aí é outro chato também. Desculpa, mas Hoje os irmãos chato, Hipólito, hoje os irmãos chatos. Hipólito acordaram com tudo para perturbar a vida das pessoas lá dentro. Que gente chata. Exato. Ó, e aí, vamos lá. Só para quem não pegou, a gente conta aqui. Na academia, o Diego conversou com o Dani sobre atitudes de participantes na casa, sem mencionar nomes. E aí o Diego começa: Caramba, eu fico impressionado como aqui todo mundo sabe de absolutamente tudo. Todo mundo é dono de todas as verdades. Eu super entendo que está todo. Cara, o Diego é muito chato. Eu super entendo que está todo mundo aflorado sem comer direito, mas estressado. Aí a Dani, então, aí, quando junta os dois, aí fica uma delícia. Fala sobre o desentendimento Nossa. que teve com a Aline e a Vitória momentos antes. E de repente, que não se sentiu escutada pelas aliadas sobre as compras no mercado. Porque estava equivocada. Porque estava falando M. Estava falando, como sempre, está falando coisas equivocadas. Então vai dar ouvidos a coisa Você vai dar equivocada. ouvido? É Não! isso. Pô, É isso. meu Deus, Aí que coisa chata. o Diego diz que o mercado nunca é perguntado para ele, como se ele fosse o grande consultor de mercado da casa. O que acontece é o seguinte: nessa casa é importante dentro da casa as pessoas que falam alto e que gritam. Aí já começam as indiretas, né? São as que são imponentes e na realidade são escutadas. Isso me incomoda muito. A minha personalidade não me faz falar alto. Tava falando da Aline, né? Claramente. Indireta clara para a Sim. Aline. Logo em seguida, o Guilherme entrou na academia, porque a conversa até então estava entre o Diego e a própria irmã, a Dani. E aí o Guilherme entra na academia, vê que tá um clima ali, começa a escutar e depois começa a meio que fazer também ali né, o psicólogo ali dos dois. E aí o Guilherme entra na academia e tal, e o Diego continua falando e fala: nessa casa o respeito vem para quem fala alto e para quem é imponente. Aí ele já repete de novo. Aí a Dani então começou a contar sobre o desentendimento com as aliadas, só que o Diego interrompeu ela. Falou: não, Daniele, deixa eu te falar uma coisa. Vamos parar de fazer drama? Já depois de ter feito muito drama, né? E ele tá fazendo drama. Você está passando algo que vai começar a ir adiante e virar um telefone sem fio. Aí o Guilherme, que estava ali naquela história, naquele e-mail, falou que não vai repassar nada para os outros. E o Diego observou que ele foi sorteado para o mercado junto com a Vitória, mas os brothers não debateram as compras com ele, somente com a Vitória. Abre aspas para o Diego. Eu fui falar uma vez. Se eu falei uma vez, uma única vez, eu não vou falar de novo. Você não é assim. Você vai falar até você ser ouvido. Aí o Guilherme responde: vou, porque o nosso grupo, o pessoal fala toda hora, o tempo todo. Aí ô Dantinhas, além de ser chato, o Diego, ele não entende que muitas vezes no meio de uma conversa de grupo, para que a sua opinião seja validada, para que você seja ouvido, sim, você precisa falar alto, sim, você precisa repetir e argumentar para que no meio daquela discussão você tenha a sua opinião escolhida, digamos assim, pela maioria. Porque nunca todo mundo pensa da mesma forma e sempre tem aqueles que puxam, que tem aquele ar mais de liderança, que puxam a conversa para um lado. É o caso da Aline. Se ele quer, se ele não quer vencer uma discussão, que ele cale a boca e fique na dele. Agora, ficar enchendo o saco, ficar falando depois: ai, mas eu só falo uma vez. Num lugar onde todo mundo fala 1000 vezes a mesma coisa para poder ser ouvido, ele vai perder sempre. Vai perder sempre, né? Gente, vocês viram que eles estavam conversando na sala
E a Aline e a Vitória meio que se irritaram com ele, porque o que, que ele fez, o Dieguito? Ele saiu em defesa dos gêmeos, entendeu? Ai, os gêmeos que adoram ele, são em defesa dos gêmeos, que tem que comprar o biscoito dos gêmeos, que os gêmeos pediram e tal, enfim. E aí ele meio que. Sabe quando você manda um recado pra alguém, mas pra pessoa que tá do seu lado, mas falando pra outra pessoa? Né? Que eles estavam discutindo se comprava ou não. Primeiro tem que ver o que a galera quer no geral e depois ver as coisas pessoais que cada um quer do mercado e tudo mais. E aí ele vira pra gente e fala: Você tem que comprar o seu biscoito, sim, você deu a mais, meio que dando uma indireta pra Aline e pra Vitória que estavam ali do lado. Enfim, e aí a Aline meio que deu um fora nele e aí ficou esse climão. É. Olha, então tá aí. A gente quer saber a opinião de vocês, tá? Tô vendo aqui o chat, o pessoal hoje o pessoal tá aqui muito na discussão de puxar os lados, né? Anos 50 melhor, Fantástico melhor, né? Tá uma divisão aqui, mas a maioria aqui falando que gosta muito do quarto anos 50, né? Acha que é um quarto que tem mais personalidade e tal. Cara, mas eu acho que esse BBB, vocês estão Gente, percebendo que não é um BBB sobre... Fala. a galera tá esquecendo que do outro lado tem o Mike, entendeu? Tem os gêmeos, entendeu? É, Que foram odiados não a dá. temporada inteira. E aí, como eles estão do lado ali das Renatas, né? A torcida delas agora adotou. Agora você vê no Twitter, cara, o Mike é um super jogador. Cara, os gêmeos são muito carismáticos. Você fica assim, gente, olha como o povo, né? O Cabresteiro muda de opinião para se adaptar ali, já que a Fave não se afastou como eles tinham pedido na Casa de Vidro, né? E aí é isso, assim. Pode ser que a gente veja a Aline saindo para um Mike, entendeu? É, exatamente. Olha, vamos avançar? Nós vamos fazer um intervalo, hein? Vamos fazer um intervalinho para você que está aqui na nossa programação do canal UOL. E nós voltamos já já com mais Central Splash para você. Não saia daí, fica com a gente aqui também na transmissão do YouTube. Central Splash de volta aqui na programação do canal UOL. Que delícia você estar aqui com a gente, coisa boa! E agora a gente fala sobre Aline, Vitória, a gente vai seguir conversando sobre as últimas conversas lá na casa. Momentos depois, a Aline e a Vitória se juntaram aos aliados e o Diego desabafou sobre não se sentir ouvido algumas vezes no grupo de novo, né? A Aline diz que enquanto ele não tiver uma postura diferente, não vai atrair uma atenção diferente. Ela tá certa, né? Aí o Diego fala que não é ouvido e a Aline compartilha com o Diego sobre sua visão de atleta, né? Você não tem uma memória boa, que você tem a dificuldade de assimilar algumas coisas, de que não compreende algumas coisas. Para você, precisa de um tempo maior para que as informações sejam trabalhadas na sua cabeça. E aí o Diego desabafou. Eu não estou discordando disso. Ao mesmo tempo, as minhas dificuldades, que vocês vão reparar, sempre são sobre seres humanos, porque na minha vida eu não consigo fazer apontamentos. Eu não discordo de nada. Eu não discordo de nada que você disse sobre a minha pessoa. Eu sou uma pessoa que demora a assimilar algumas coisas, mas as coisas mais são coisas que são do convívio, disse ali o Diego, né? Cara, o Diego tem que se decidir, não tem jeito. Ele reclama, volta atrás, enfim. Aí a Vitória também Nossa. aconselha o Diego e fala: sobre essa situação específica, é muito mais racional do que parece. Muito mais brando e simples. Não é nada pessoal, de não quero dar ouvidos ao Diego, não quero ouvir o que ele tem a dizer. Não, é só uma questão de que na hora que está ali, na praticidade, quem ficou mais calado não está falando tanto. Então quem está falando, você está disposto a memorizar tudo. O Diego está mais quieto. Se ele não está se prontificando, então vamos dar atenção para quem está falando. É muito mais prático do que emocional. Porque o Diego leva muito para um lado, tipo assim, é pessoal, é comigo, é não sei o quê. Mas muitas das vezes, como a gente está falando aqui, pelo menos é a visão que eu tenho, né? Não é sobre quem fala mais alto, é sobre quem fala. É sobre quem defende o seu ponto de vista, é sobre quem tá pra briga, né? E eu já falei mais de uma vez, Antinhas, quem tem disposição para embate, quem enfia o nariz onde não foi chamado, como o Guilherme já fez, como a Aline faz e tal, né? Como a Vitória já fez também, enfim, são pessoas que o público vai olhar e falar: vamos ouvir o que essa pessoa tem para falar? Vamos ver se ela tem razão nisso que ela está dizendo. São esses cortes que viralizam, né? São as falas dessas pessoas que viralizam. Por que o Diego e a Dani entraram no esquecimento? Porque ninguém mais tem paciência de ouvir eles. É reclamação o tempo inteiro. É a casa inteira contra É eles. chato.
Eles são chatos, cara. Desculpa. Ai, maravilhosos como atletas. Mas, meu Deus, assim, eles mostraram nesse Big Brother que eles são muito chatos. O papo é chato, entendeu? A narrativa que eles tentam é chata, entendeu? A Daniele, o Tadeu esfregou na cara dela que ela é planta, que ela não faz nada. E ela ainda fica em negação, essa menina, falando que não, que isso é apenas uma opinião, entendeu? Que não deve ser a opinião geral do Brasil. Sabe? Não se enxerga ainda por cima, né? E o Diego se perdeu nessa coisa aí que ele fica. O que o Diego faz? Ele puxa saco dos inimigos, entendeu? Ele puxa saco das pessoas que estão macetando ele desde o início, para se fazer de bonzinho. Olha como eu tenho coração bom. Olha, ai, olha, eu abraço, eu acolho o meu algoz. Olha como eu sou bom. Sabe? E aí fica aqueles papos, aqueles coach gospel que ele fica, que baixa nele, ele fica falando. Olha, é uma chatice que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu não sei de verdade como que alguém assiste esse programa e fala, cara, eu vou torcer por Danique e Diego. Eles movimentam muito esse jogo, são personagens maravilhosos. Jesus amado, é muito chato. É isso, é o que eu acho, eu concordo. Bom, vai deixando o seu like aí, meus amores, vai se inscrevendo também, participe, nós estamos ao vivo sexta-feira, 21 de março, aqui com você no nosso Central Splash. Olha, a Renata descobriu a dinâmica da semana. Na área externa, em um papo com o Mike, a Renata estava especulando e ela acabou acertando como vai ser a dinâmica. Ela falou assim, 1 líder, 1 da casa e 2 do Big Fone. De fato vai ser isso, né? E aí o Mike opinou, acho que esse é só paredão. Aí a Renata, ou seja, que o Big Fone vai só mandar a gente pro paredão. E aí a Renata, você está no paredão e não indica ninguém, não puxa ninguém? Mas tem que ter, Mike. Vamos supor, são 2 da casa, mas o Big Fone e quem ele puxar do Big Fone. Ou seja, o Big Fone empareda 1 e puxa 1, né? Na visão dela. Eu acho que vai ser assim. Não tem como esses 2 puxarem ninguém. Ou o líder vai contragolpear. Não, tá certo. Líder, 1 da casa e 2 do Big Fone. Foi a hora que ela, né, meio que fazendo a soma ali das coisas que ela estava falando, ela chegou nessa conclusão. Ela ainda cogitou indicar Delma e mais outra pessoa ao paredão, caso ela tenha o Big Fone, pois Delma teria que usar o poder coringa para si mesma e manteria a outra pessoa emparedada. Abre aspas para Renata. Aí ela, Delma, pode quebrar e trocar. Se for assim, melhor ainda, porque se eu atendesse, indicava ela e 1 de lá, porque ela só vai poder tirar 1. Aí fica um debate muito bom, né? Será que se fosse Delma e Guilherme, ela se tiraria? Ou ela ficaria e tiraria o Guilherme, hein? É um bom debate. Ela ficaria. Eu acho que ela não se tiraria do paredão. Esse nome desse poder, poder marreta, não é um poder que... Agora ela adivinhou que são 2 pelo Big Fone e que a marreta vai quebrar um dos 2, né? A galera ficou bem abismada na internet dela conseguir descobrir uma dinâmica tão complexa como essa. Mas eles acertaram, mais gente acertou. O Mike estava falando lá, acho que hoje de manhã, ontem de madrugada, sei lá. Ele falou bem assim, o Big Fone vai tocar esse final de semana, com certeza. Ele falou. Que o Big Fone vai tocar, eles falam toda semana. Mas ela descobrir a dinâmica, que são 2 pelo Big Fone, que aí o poder da marreta vai tirar 1. Ela descobriu até que são curioso, 2, né, pelo Big Fone. Bem curioso aí. Coincidências aí, o pessoal. As teorias da conspiração sempre nascem nessa. Mente de titânio, cara. Mente de titânio. Bom, como é que será que os brothers conseguem descobrir as coisas, hein? Você que nos acompanha. Será que eles conseguem escutar as pessoas conversando atrás do espelho? Vamos alimentar as teorias das conspirações? Será, menino? Será que rola isso? Eu acho que não. Né? A Domingas Oliveira, Deus Dourado está manipulando o jogo. Eu não acho que tem manipulação não, gente. Não, acho que isso não acontece. A gente está só alimentando as teorias da conspiração aqui. Atenção! A Renata definiu as miras para este paredão. Ela vai colocar 6 pessoas lá, né? E aí serão 6, na avaliação dela ali, 6 pessoas que ela vai colocar. E ficou assim, ó. No quarto do líder, ela estava falando que já sabe quem vai dar a mira, né? Se for 4 pulseiras, ela vai dar Delma, Aline, Vitória e Vinícius. Se for 4 pulseiras de alvo.
Se for 5 pulseiras, ela vai botar Delma, Aline, Vitória, Vinícius e Diego. Agora, se for 6 pulseiras, ela vai colocar Delma, Aline, Vitória, Vinícius, Diego e Dani. Praticamente o lado inteiro. Só o Guilherme é que não foi considerado na mira dela. O restante do outro grupo, Por que será? todo, né? Por que será, né, Dantinhas? É o que mais gritaram lá pra ela na casa de vidro, né? Se aproxima do Guilherme, se aproxima do Guilherme. Ela não dá, gente, não dá. Mas aí ela poupa o Guilherme o máximo que ela puder pra ela não brigar com a torcida adversária. Aí? Desculpa, mas inteligente. Achei inteligente a postura dela, porque vamos lá, você sai da casa de vidro, você recebe um conselho, você não segue o conselho, por exemplo, que se afastar dos gêmeos, mas aí quando te aconselho a ficar próximo de uma pessoa do grupo adversário, você fala, não vou ficar porque é incoerente. Cara, o máximo que você pode fazer então é não colocar essa pessoa na sua reta pra indicar agora, né, Dantinhas? Tipo assim, você não vai comprar briga com ele agora, compra com as outras pessoas que o povo quer arrancar de lá, né? Pois é, essa coisa dos gêmeos aí, né? Tem muita gente aqui fora que fala que ela tá sendo falsa com eles, enfim, né? Porque eles perceberam uma mudança, né, no comportamento dela em relação a eles. E ela realmente se aproximou muito do Guilherme, né? Ela deu uma aproximada dele também. Então ela tá fazendo o que o povo aqui fora pediu, só não fez o que tinham pedido para ela se afastar dos gêmeos, né? É. Olha, temos muito assunto ainda, mas muito superchat também. Vamos dar uma lidinha no superchat, que na sequência nós vamos falar do grupo anos 50 que definiram os votos após o... Ah, não, peraí, antes do superchat eu quero falar sobre isso, do poder, tá? Depois a gente fala do Big Fone, e aí entre o Big Fone e essa história a gente vê os superchats. O grupo anos 50 definiram os votos depois que a Delma comprou o poder Coringa, o poder da marreta. Logo depois dela arrematar ali, né, os participantes do quarto se reuniram na área externa da casa e especularam o que era esse poder da dona Delma, né? Ele supõe que a Delma vai poder dividir votos na casa. E a Dani sugere que o grupo vote em 2 pessoas diferentes. A Dani, Dantinhas, esse cérebro maravilhoso, essa pessoa extremamente estratégica, essa grande jogadora, sugeriu, ideia dela, que votassem em 2 pessoas diferentes, dizendo que essa será a provável estratégia que o outro grupo vai utilizar. E aí o Diego opinou e falou, olha, eu acho um risco muito grande dividir os nossos votos. E se eles pegam e decidem votar todos juntos? Aí todos nós vamos pro paredão. Aí a Aline sugeriu, a gente tem 7 votos, o máximo deles é 5. Se a gente botar 6 votos em alguém e 1 voto em outra pessoa, a gente ainda assim tem o máximo. O grupo então concordou e o Vini propôs, eu vou no Mike e vocês todos votem na Eva. Porque é a Eva que é o voto ali. Aí eu pergunto ao Dantinhas, qual a lógica do que a Aline propôs de 6 e 1 solto, assim, um voto solto no Mike? Que sentido tem isso? A Dani que propôs isso, né? Eu não sei, eu não consegui entender, eu não sei. Não, a Dani. Não, Por não, não, não. quê? A Dani propôs que seja feita a divisão. A Aline propôs que seja colocado Pois 6 e 1, entendeu? mas é porque eles precisam ter a maioria. Ela propôs dividir voto. Pra que dividir voto se o outro grupo tem 5 pessoas? Obviamente o outro grupo vai votar todo junto. Entendeu? Ela queria que eles dividissem voto. Sei lá, a Dani, a Aline foi mais inteligente que a Dani. Porque, do jeito que a Dani falou, Sim. ela queria dividir voto. Ou seja, eles são 7, 4 em um e 3 em outro. Aí o outro grupo ia ganhar com os 5 votos. Se fosse só o mais votado, ia mais um deles no paredão. Aí a Aline falou, não, então eu não entendi por que querem dividir esses votos, mas então vamos botar 6, que a gente fica com maioria ainda, e joga um aí em outro, que não faz o menor sentido, assim. Não faz o menor sentido nesse paredão a Dani querer dividir votos, entendeu? Sendo que tá super pegada ali a quantidade de participantes em cada grupo. Enfim. Ai. É isso, é isso. Ó, vamos de like. Agora sim, eu quero ler o superchat. Mas antes, ó, a Lorena Oliveira. Maior prova de resistência é aguentar os Hipólitos. Que canseira, Lorena. E eu acho que a gente pode fazer uma campanha pra gente evitar falar deles o máximo aqui, né? Olha,
Eles estão achando que vão ser os mais votados, mas isso não faz sentido, gente. Não faz o menor sentido, né? Porque você tem uma maioria de um lado, a minoria do outro. Como é que eles vão ser mais votados? É, Se eles dividirem votos, aí sim vão ser mais votados, né? É uma questão é. matemática e de lógica aí, né? Vamos de superchat! A sua opinião importa e aqui nós vamos ler ao vivo. É o Parmeira87 mandou $2, o que dá 13 mil reais. Os Bastião tem que sair logo. Parmeira, pois é, a gente não aguenta mais, pelo menos um deles, né? E eu acho que se a gente tira Não, um, vão o outro sai de durar. tabela, porque não consegue ficar assunto, né? Não consegue ficar separado, né, Não, Dantinhos? eles vão durar, gente. Vocês merecem. Vocês merecem. Eles até a última semana. Mas, Marli Borges, que tal vocês nem comentarem mais dos Hipólitos? Pensem nisso, garanto que vocês vão se sentir mais leves. E eu também, disse a Marli Borges, que mandou 27 conto pra nós. Valeu, Não, Marli, Mari, concordo. eles toparam entrar no Big Brother, né? Então a gente tem que comentar sobre eles, né? Mari, mas eu tô contigo, tá? Eu não aguento mais falar de Hipólito. Né? Eles são muito chatos. E Nossa, aí, complicado. ver que a Dani deu essa ideia de jirico de dividir votos, sendo ele que eles têm a maioria na casa, é realmente inconcebível, é inadmissível. Obrigado, Mali. Que mais? Fernando Alves. É sério que vão ignorar o teor da fala da Aline com o Diego, praticamente colocando ele com algum tipo de deficiência depois das torcidas e deficiência? Depois as torcidas que passam pano. Vamos só dar um contexto aqui nisso que o Fernando tá falando, tá, gente? Porque é sobre a Qual é Aline a ter dito palavra? que o Diego tem dificuldade de assimilar as coisas. Aí, no caso, o Ele Fernando mesmo está fala dizendo isso. aí. Aí o Fernando está Ele próprio dizendo aí fala isso. que isso aí dá margem para as pessoas interpretarem que ele tem ali alguma questão. Vamos lá, ô Fernando. O Dantinhas falou que eu já ia Dieguinho, comentar. desculpa. Há um exagero, né? Ela fala que ele tem dificuldade de assimilar as coisas. Ele próprio fala isso. Todo mundo na casa já reparou. Ele mesmo assume isso. Aí a pessoa vem falar que ela tá dando a entender que ele tem uma deficiência, entendeu? Você viu o Mas exagero? Né? A eu acho. manipulação. Eu acho, Fernando, me permita discordar, eu acho que é uma questão muito de interpretação, né? A gente percebe que o Diego ele tem uma série de questões ali, de convivência, de opinião que ele tem dos seus adversários, mas de fato, ela não dá margem para falar que ele tem algum tipo, como você utilizou a palavra aí, né, na sua mensagem, de deficiência. A Aline não faz isso, né? Ela só fala um fato, né, que é o próprio Diego E quando reconhece ela que ele fala, tem o próprio essa Diego fala, dificuldade de eu assimilar. concordo com você. Ele fala, eu É. concordo com você. Quer Enfim, ver? Vamos dar as aspas exatas para ficar bem certinho? E aí, responder o nosso colega. A aspas da Aline é a seguinte: você não tem uma memória boa. Você tem dificuldade de assimilar as coisas. Ela falou na cara dele. De que você não compreende algumas coisas. Para você, precisa de um tempo maior para que a informação seja trabalhada na sua cabeça. Quantas vezes o Diego já falou isso? Inúmeras vezes, não, e né? quantas vezes, Dieguinho, não, Dieguinho, e quantas vezes a torcida dele de fora falou isso? Deixa ele tem essa dificuldade, o Diego tem dificuldade. Aí que a Aline falou, aí o cabresteiro vem para querer dizer, olha, está chamando ele de deficiente. A gente entende essas jogadas de torcida, né? Aí o Diego concorda com a Aline e fala, eu não tô discordando disso. Se ele não tá discordando, então ele concorda, né? Ao mesmo tempo, as minhas dificuldades que vocês vão reparar sempre são sobre seres humanos. Porque na minha vida eu não consigo fazer apontamentos. Eu não discordo de nada que você disse sobre a minha pessoa. Olha aí. Aqui acabou, derrubou por terra, né? Sou uma pessoa que demora a assimilar algumas coisas, mas coisas que são do convívio. Então, o Diego assume que ele não tem, ele tem Dieguinho, dificuldade de assimilar, é né? isso, Então, aquela coisa, né? A própria torcida, quando é conveniente, a torcida usa isso. Nossa, mas o Diego ele é assim, ele demora a entender as coisas. O Diego é um pouco devagar. Quando é conveniente, usam isso. Aí quando a Aline fala, olha, tá falando que ele tem uma deficiência, enfim. Próximo. mas é exatamente nesse ponto que está me incomodando muito abrir o Twitter, abrir as redes sociais e ver que as duas torcidas estão fazendo isso.
né? As duas torcidas estão jogando baixo. Eu acho que o BBB não precisava ir para esse caminho, né? Você falou da questão do preconceito com a Aline. Você falou da questão do preconceito com a Aline, mas tem essa questão ali também de tirar as coisas de contexto para tentar passar a imagem que tá rolando uma promiscuidade no programa, que também é complicado, né? Não é sobre quem tá mais errado e quem tá mais certo, é sobre as duas torcidas estarem erradas. As duas torcidas estão erradas em ficar fazendo isso, né? Não tem que inventar, porque senão a gente está voltando para uma situação que a gente já teve há anos atrás. Você não precisa inventar para você mostrar que você está certo em uma situação ou outra. Joga com o que está dentro da casa, joga com o que cada um está falando, né? Joga com o que eles fazem lá dentro, nos embates deles. Não precisa ficar fazendo isso. Eu acho muito feio isso que as torcidas acabam fazendo aí, pelo menos é a minha humilde opinião aí, tá? Bom, e aí, vamos avançar, porque, olha só, a gente fala agora, ô Dantinhas, menino, vai ter que ser rápido, sobre a suposta programação da reta final do BBB 25. O Reality VIP publicou no X, antigo Twitter, a suposta programação da reta final do programa. E a gente vai ver aí agora, cadê a imagem? Tem a imagem aí? Olha lá, puta, nossa senhora. Vai ser uma sequência de eliminação, né, Dantinhas? A partir do modo turbo ali no 6 de abril, vai ser, a cada 2 dias sai um. Né? Top 10, 9, 8, 7, 6, com diferença de 2 dias. 6 de abril, 8 de abril, 15 de abril, 13 de abril. Destaques, Dantinhas. Eu achei grande esse modo. Eu também achei. Grande. Eu também achei. Bom, e aí, vamos aos destaques. A última festa do líder vai ser dia 2 de abril. A gente não sabe quem vai ser essa liderança, mas vai ser a próxima liderança, né? Depois da Renata. A gente tem uma última prova de resistência no dia 17 de abril, que é uma quinta-feira, como acontece todos os anos, né? Sempre tem no modo turbo, dentro do modo turbo tem uma prova de resistência. E temos a prova do finalista, que é num sábado, dia 19 de abril, 2, 3 dias antes da final, né? Que é na terça, 22 de abril. Terça termina ali. O Reality VIP, eles têm uma informação, a gente sabe, né? Meio privilegiada. Em anos anteriores eles acertaram muita coisa, e esse ano também, né? Destaque também para a última prova do anjo, que vai ser ali agora, no próximo dia 29 de março, aí, no sábado. Ô Dantinhas, vai ser muito corrido esse modo turbo, viu? Eu tô achando um modo turbo que a gente vai perder muita gente assim, ó. Muito rápido. Pois é, eu achei grande esse modo turbo, se eu não lembrar. Tipo assim, é praticamente um mês de modo turbo, quase, né? É de 6 de abril a 22 de abril, sei lá, é muito tempo. Normalmente é assim mesmo. Eu não lembrava que era tão longo assim o modo turbo. E aí tem muita gente pedindo. Eu vi no Twitter, tem gente pedindo que o modo turbo seja voto para ficar, né? Porque senão as plantas vão ficar até a final, né? Mas eu não sei se vai acontecer isso. E o mais curioso dessa questão do modo turbo, eu acho que está muito relacionada, de fato, ao fato de a gente não ter ali, né? Como é que fala? A gente perder muito também do enredo, mas eu acho que, considerando que a gente está vendo que o jogo está se encaminhando para ser, eu não sei se eu estou errado no que eu vou falar aqui agora, porque tudo vai depender do voto que as pessoas vão dar no paredão, mas a gente vai perder provavelmente mais gente ali do ano 50, né? Se for considerar o que a gente está vendo aí, o ano 50 vai dar uma esvaziada. E dando uma esvaziada, Dantinhas, vai acontecer exatamente o efeito nada acontece, fábrica de amizades, que acontece no Fantástico, né? Então, assim, vai ser aquela chatice. Cantando, amigo. Vai ser os gêmeos cantando, uma chatice. Vai ser legal. Ó, pra você que tá na programação do canal UOL... Pra você que tá na programação do canal UOL, só pra gente... Desculpa. Pode falar. Não, encerrar. Pra você que tá na programação do canal UOL, muito obrigado. A gente volta na segunda-feira aqui com vocês. Beijo, a gente continua no YouTube. Beijo. Pronto, Natinha, fala. Diga aí. Não, a Danica. Nessa reta final a gente vai ter o João cantando e a Danica traçando estratégia. Vai ser muito legal. Vai ser divertido. Nossa, vai ser muito bom. Vai ser tudo que a gente quer, né? A Carol Araújo faz uma defesa. Ela fala que toda a reta final é assim, mas eu acho que esse ano... esse ano vai ser mais puxado. Se esse ano o programa todo foi assim, imagina a reta final com meia. Se a casa lotada já era um marasmo,
Imagina com 10 pessoas. Mas, Dantinhas, tem um fato positivo que eu acho que a gente pode comentar aqui. Eu tô achando que a gente chegou num ponto, a gente tá indo pra 70 dias, a gente chegou num ponto do jogo, mais de 70 já, né, eu acho, que a gente tem as torcidas muito bem divididas, né? Querendo ou não, mesmo que seja uma final chata, eu acho que por enquanto, nessa fase do jogo, pelo menos nos próximos 10, 15 dias, a gente ainda vai ter essa briga de torcidas muito grande, né? Na internet, muito grande nas redes sociais e de modo equilibrado. Porque assim, a porcentagem, e eu acho isso fascinante, da Graciane com a Eva, não teve uma diferença tão grande, né? Então assim, naturalmente a gente pode ter vitórias do Fantástico também, Dantinhas. A torcida precisa se dedicar igual a outra torcida se dedicou, né? Eu falei Mas errado, vitórias do ano tá. 50. Vitórias do ano 50. Falei errado, falei Fantástico, dos anos E 50. aí, eu não sei, tem que ver se a galera está disposta. A gente já viu, né, que a torcida das bailarinas está bem disposta a votar. Da outra torcida tem que se empenhar também, senão as bailarinas vão eliminando um por um do ano 50 nessa virada aí. Boa. Os brothers fizeram um plantão no Big Fone e armaram estratégias. A Dani e a Aline conversaram na piscina sobre a possibilidade do Big Fone tocar nos próximos dias. Mais cedo a gente já tinha falado disso aqui. No sábado, além da prova do anjo, o Big Fone vai tocar durante o programa. Quem atender, obviamente, vai colocar 2 participantes direto no paredão. Ô Dantinhas, a pessoa não vai pro paredão, né? Não atende, você tá no paredão, escolha mais um. Não, a pessoa que atender, ela vai escolher 2 para ir pro paredão, né? É diferente dessa Isso. vez. A Aline também acredita que o Big Fone não toca nessa sexta. A Dani concorda e sugeriu que o telefone não deve tocar por causa da festa da noite. E a Aline comenta sobre a competição para atender o Big Fone antes dos adversários. Aí abre aspas para a Aline. Antes eles disfarçavam. Como hoje eu declarei, bota o banco ali do lado. Aí a brincadeira agora vai ficar mais arriscada. Eles também comentam sobre estratégias para garantir que eles atendam. Aí a Dani fala assim, mas aí cabe ter inteligência. Se eles estão desse lado, a gente fica lá do outro. Nossa! Meu Deus! Não, vamos bater palma pra Dani aqui, por favor, que ela foi muito inteligente, né? Ela sempre falando coisas necessárias, coisas que Aqui ninguém foi muito bom. sabe. Maravilhosa. Dantinhas, são 2 grupos. São 2 telefones colocados um de cada lado. O que a Dani me vira e fala, cabe a gente ser inteligente e ficar em um dos lados. É um espetáculo. Espetáculo. Maravilhosa. Isso que é exemplo Nunca de erra. jogadora, viu? Pra mim, a muito melhor sensata. dessa temporada é a Dani. É muito É a Dani, né? sensata. Imagina se a É Dani muito cai bom na final. acompanhar. Imagina se Não a Dani duvido, ganha a não. prova final. Imagina, Não que duvido. delícia. Vai ser tão bom. Vai me lembrar tanto aquela Aline, a Aline Willey, aquela do Ruge, Whitley. que foi pra final. Que foi pra final. Vai ser tão legal.